Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui para poder falar sobre The Medium, o survival horror exclusivo da Microsoft que vai chegar em novembro para Xbox Series X, Series S e também para PC, ou seja, só os consoles de próxima geração da Microsoft que vão receber o game, além do PC também. Recentemente, na Tokyo Game Show, saiu um trailer abordando a história do jogo e também já temos gameplay dele para poder ter uma ideia de como vai ser todo esse contexto. E por conta disso, hoje a gente vai analisar bem informalmente o que já foi revelado a respeito do game, para poder termos as nossas impressões aqui. Mas antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, tendo direito a esses casos excepcionais que são uma espécie de vídeo extra e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí e estão todos convidados a me seguir para a gente poder interagir melhor nas lives e coisas do gênero, beleza? Com tudo isso dito, agora a gente vai começar o vídeo. Antes da gente falar sobre os gráficos e gameplay, acho que é muito importante a gente ver como tá a história do game e levantar algumas conclusões ou então mais dúvidas a partir de uma análise um pouco mais detalhada através desse trailer que foi revelado na Tokyo Game Show. Então vamos lá. No game a gente controla Mariane Severo, uma mulher que tem habilidades de mediunidade desde muito nova, e no trailer exibido no evento ela conta que desde muito jovem conseguia ver coisas que pessoas adultas ficariam assustadas em ver, mas nada se compara com a criatura que tem aparecido para ela, e essa criatura aparece ao longo desse trailer. Pelo desenrolar das animações, fica subjetivo que a criatura se trata de uma entidade aparentemente, revelando que é provável que esses sejam os principais inimigos ou vilões do game, mas a gente ainda não tem certeza disso. No trailer a gente encontra uma outra criatura que tem uma aparência similar à de uma menina, ainda criança, e parece que nesse trecho as duas já têm uma certa ligação, uma certa intimidade, por assim dizer, quando a garota diz que estava procurando por Mariane e que inclusive estava preocupada. Aparentemente, ambas estavam fugindo da suposta criatura que a gente acabou de mencionar que possivelmente é uma entidade. A garota dá mais detalhes sobre a criatura ao dizer que ela foi criada a partir de sentimentos ruins, como o desamparo, a vergonha e até mesmo a raiva. E esse é um ponto que particularmente me chamou a atenção pela associação da possível entidade a sentimentos. Isso porque ao chamar a garota, Mariane a chama de tristeza, como se esse fosse o nome dela, ou seja, cada sentimento aqui é associado a uma entidade muito provavelmente, e partindo disso, existem algumas possibilidades que são interessantes. A primeira é que os desenvolvedores podem usar esses sentimentos para poder caracterizar cada personagem, tendo em vista que a garota diz que todos os amigos dela sumiram, ou seja, existem mais entidades, cada uma pode estar associada a um sentimento diferente, e aí resta saber se esses sentimentos vão ser explorados na personalidade de cada possível entidade. Pode ser uma proposta interessante e que vai dar ainda mais profundidade para cada personagem ou inimigo do jogo. Eu particularmente acho muito interessante essa ideia. A segunda possibilidade é que vão existir as entidades malignas e benignas no jogo. E isso eu acredito que está quase confirmado, já que nesse trailer a garota não nos faz mal nenhum. Porém, em uma das animações, Mariane pareceu ter ciência do risco desse contato um pouco mais próximo e forte com a garota e tenta afastá-la, mesmo mostrando uma certa preocupação ao dizer que vai protegê-la da criatura. A gente pode concluir que essa criatura ela é tão perigosa para Mariane como também para os outros seres que estão habitando ali naquele plano espiritual. Além disso, a gente pode concluir essa hipótese quando a gente tenta correlacionar o desaparecimento dos amigos da tristeza à presença dessa criatura, já que ela é perigosa para todo mundo. Todo o trailer deixa explícito que a transição entre mundo real e mundo espiritual vai acontecer em tempo real e aparentemente a protagonista não tem muito controle disso. Toda hora a gente vê que as realidades elas aparecem do absoluto nada e Mariane não tem muito controle do que está acontecendo naquela situação. Ao longo dos outros trailers, inclusive, a personagem diz que além de conseguir ver as duas realidades, o que ela chama de dois lados da história, ela também tem a capacidade de viver esses dois lados, e é muito diferente de você apenas observar, você está vivenciando, experienciando o que está acontecendo ali, e isso automaticamente nos leva a falar sobre a gameplay do jogo. E para isso existem duas informações que são relevantes para a gente mencionar aqui antes de começar a falar sobre a gameplay. A primeira é que o jogo é bem aos moldes dos antigos Silent Hills, isso no sentido de atmosfera e também quando a gente correlaciona com a ideia de termos duas realidades aqui, o plano
físico e também o plano espiritual. Silent Hill tinha basicamente essa mesma ideia, só que não acontecia da mesma forma. E a segunda é que Akira Yamaoka, responsável pela trilha sonora da série da Konami no Silent Hill 2 e Silent Hill 3, também está fazendo sua participação aqui, o que particularmente me deixa ainda mais ansioso pelo game. Mas é o seguinte, nessa gameplay um dos fatores que a gente mais encontra é a exploração. O jogo não faz questão nenhuma de economizar o hardware dos novos consoles da Microsoft e mostra as duas realidades acontecendo em tempo real. E graças às habilidades de mediunidade da protagonista, a gente vai conseguir transitar entre esses dois mundos para poder realizar puzzles e também explorar todo o cenário para poder coletar possíveis itens, acredito eu. Por exemplo, nessa gameplay, o objetivo da personagem é encontrar uma forma de liberar a passagem secreta no mundo físico, só que no mundo espiritual essa passagem já está liberada, como vocês podem ver aí. Para fazer isso, ela consegue se deslocar completamente do seu corpo para poder explorar a fundo a realidade alternativa e liberar a passagem. E nesse trecho também foram reveladas algumas mecânicas bem interessantes e que eu diria que são importantes para o nosso desempenho ao longo do jogo. A primeira delas é a capacidade que a protagonista tem de conseguir carregar energia espiritual e empregar essa energia para fins próprios, como por exemplo na gameplay de fundo, ela usa essa energia espiritual para poder acionar o mecanismo da estante. Ela literalmente emprega essa energia no mecanismo para poder fazer com que ele funcione e a estante se mova de lugar, liberando a passagem secreta. A outra habilidade que ela tem é a habilidade que mostra o que aconteceu anteriormente no local para poder encontrar pistas. Então quando ela diz que ela consegue vivenciar os dois lados da história, isso é no sentido literal e está associado diretamente ao gameplay. Eu particularmente achei mais uma boa sacada da desenvolvedora. Só que por outro lado, nessa mesma gameplay a gente não demora para poder ver que ela de fato não tem total controle dessas habilidades dela, o que provavelmente vai ser muito usado para poder colocá-la em perigo. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça, para poder criar um clima de tensão, já que o game aparentemente é bem nulo de combate e se focando num contexto muito parecido ao de jogos como Haunting Ground da Capcom, em que o seu foco é basicamente fugir ou então se esconder dos inimigos. Já com relação ao aspecto gráfico, graças à gameplay dá pra gente ver que nos trailers, em que temos animações muito bonitas, tá tudo acontecendo em tempo real nelas também. Muito pouco foi mostrado, mas dá pra gente ver que as realidades são muito distintas umas das outras e o tratamento e acabamento de texturas tá excelente igualmente em ambas. E isso me chamou muita atenção porque demanda muito do poder de um console. Dá pra gente notar também que a iluminação faz um papel importante aqui, dando muita profundidade aos ambientes com uma iluminação indireta. De acordo com a profundidade que você vai adentrando nos cenários, a iluminação vai agir de uma forma diferente. Pelo menos é claro, num primeiro momento foi o que a gente conseguiu concluir. Muito provavelmente no jogo completo a gente vai conseguir explorar mais os detalhes e entender melhor como a iluminação do jogo vai funcionar. E a iluminação é um dos elementos mais importantes de um jogo de survival horror, por ele precisar ser muito denso e normalmente sombrio e escuro, e a iluminação tem papel fundamental nisso. Por isso, em todo jogo de survival horror, a iluminação é um dos elementos mais importantes e predominantes que ele pode possuir. Além, é claro, da modelagem dos personagens está muito boa, e eu confesso para vocês que esse inimigo que a gente vem falando ao longo desse vídeo tá bem macabro. E pelo jeito que a desenvolvedora tem mostrado esse inimigo ao longo dos trailers, ele tem grandes chances de ser um inimigo um tanto quanto marcante, pelo menos dentro da história do game. É claro que no mundo do survival horror existem aqueles inimigos que conseguem quebrar as barreiras de dentro de um jogo e conseguem se tornar marcantes dentro da história dos games, como por exemplo os inimigos da franquia Silent Hill. Pyramid Head, por exemplo, é um deles. Aquele inimigo ele é conhecido por todo mundo, pelos amantes ou não de um jogo de survival horror. Eu não sei se esse daqui vai conseguir fazer isso, mas eu acredito que ele tem bastante chance de pelo menos conseguir impressionar dentro do contexto da história do jogo. Enfim, The Medium vai chegar pra gente em 10 de novembro para os consoles da nova geração da Microsoft e também para PC, e eu realmente estou com muitas expectativas para esse jogo, porque eu acredito que ele pode resgatar a essência dos jogos de survival horror de uma maneira muito boa. Mas no mais era basicamente isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, e você não pode perder, beleza?
beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se quiser me seguir para trocar uma ideia ou acompanhar as lives de jogos de terror, muito provavelmente são todos bem-vindos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.